O jejum e a abstinência são práticas muito comuns no período da quaresma. Neste tempo de conversão, de vida nova e de renúncias concretas a muitos prazeres da carne em busca da vida eterna que nos espera, é preciso sacrifício para alcançarmos a nossa salvação. E para entender mais sobre esses atos quaresmais, nós conversaremos com o padre Mário José Raimundi, pároco e reitor do Santuário Nossa Senhora de Fátima, em Florianópolis, Santa Catarina. Padre Mário, seja bem-vindo aqui no programa Pai Eterno. Muito obrigado, boa tarde a vocês, a todos aqueles que estão acompanhando o Divino Pai Eterno. Que Deus nos abençoe. Padre, eu começo então perguntando para o senhor, qual que é a diferença entre jejum e abstinência? Nesta quaresma, como toda quaresma, nós somos convidados, é um dos preceitos, a vivenciarmos o jejum, a oração e a esmola ou a caridade. Quanto ao jejum, é quando eu, durante o período da quaresma, eu faço um propósito a Deus, né? Faço um jejum de não comer doce, não beber bebida alcoólica, também o jejum da língua, de não falar mal da vida dos outros, né? E a abstinência é se abster de alguma coisa. Então, muitas pessoas, durante o período da quaresma, elas não comem carne, seja quarta-feira de cinzas, ou seja, todas as quartas e todas as sextas. Faz esse propósito durante 40 dias. Então, se abstém de carne, para, assim, viver melhor esse período de intimidade e de amor para com Deus. Padre Mário, é uma alegria tê-lo aqui. O senhor elencou aí alguns elementos, né, que estão muito ligados ao nosso cotidiano e muitas pessoas pensam no jejum, na maioria das vezes, como algo alimentício, privar de algum alimento. O senhor falou de um importante também, que é o jejum da língua, mas... Principalmente. Principalmente da língua. Mas que outras coisas do nosso cotidiano, hoje nós somos cercados de tantas coisas, podem ser parte do nosso jejum ou ser consideradas como jejum? Além do jejum da língua, que a gente deve fazer muitas vezes e não falar mal da vida dos outros, que isso prejudica tanto a nossa vida, a nossa convivência, o nosso relacionamento com as pessoas, nós podemos ter outras práticas também de começar a fazer e a exercer isso, como uma visita aos doentes, como o momento de dar o ouvido e atenção dos nossos ouvidos para escutar o clamor do outro, a dificuldade, o problema. Olha, tem pessoas que têm dificuldade de ouvir. Então é preciso ouvir. Outros precisam, quem sabe, fechar mais a boca e ouvir mais, né? Ter mais intimidade com as pessoas e também para com Deus. Podemos fazer também o jejum de evitar um pouco a televisão, aquilo que é tão banal, aquilo que machuca, que fere, tantas coisas hoje que destrói a nossa família. Então fazer o jejum da televisão, né? Se comprometer a assistir aquilo que é de Deus, como a rede do Divino Pai Eterno e outras, e renunciando outras durante esse período da quaresma. Quem sabe fazer o jejum também das novelas, né, que às vezes prejudica tanto as nossas famílias, o jejum do Big Brother Brasil, que também prejudica tanto as pessoas, enfim, mas ter essa intimidade com Deus, assistir aquilo que alimenta a nossa alma, o nosso coração, buscar aquilo que é saudável para o nosso espírito. Padre, agora voltando para esse olhar que nós temos principalmente relacionado à nossa alimentação. Por que o tema da alimentação ou do alimento, ele é tão frisado no tempo da quaresma? Porque quando a gente fala, claro que a gente pode fazer, como o senhor disse bem, as nossas releituras desses hábitos, né? Do jejum e da abstinência. Mas por que isso está tão relacionado com o alimento, a comida, aquilo que se prepara e, em paralelo, nesse tempo da quaresma? Talvez a comida é onde a gente tem mais prazer. Eu estava vendo uma reportagem, diz que cresce a cada dia o índice de pessoas obesas, né? Entre 2006 a 2018, cresceu o número de 67,8% o número de pessoas obesas em nosso país. Vejam,
as pessoas estão obesas, mas a nossa alma, o nosso espírito, parece que e muitas pessoas estão morrendo à míngua, né? Elas estão sedentas, elas estão com fome, elas estão precisando da graça de Deus e do amor de Deus. E muitas pessoas perderam esse equilíbrio diante da alimentação, diante da comida, que muitas vezes é até provocado pela nossa própria ansiedade. As pessoas que têm muita ansiedade, muitas vezes elas vão descontar nisso na comida. Então, se eu consigo ter o equilíbrio diante da comida, evitando um prato de comida, ou comendo menos, ou se abstendo de algum alimento, da carne, de um doce, enfim, eu vou também ter o equilíbrio diante de outras coisas na minha vida, daquilo que eu faço, seja no meu trabalho, na minha família. Eu vou me tornar uma pessoa como que equilibrada diante das coisas. Senão nós agimos muito pelo impulso, né, e acabamos descontando na comida e perdemos o controle, e isso prejudica também a nossa saúde. E quando nós fazemos o jejum da carne ou de qualquer alimento, nós temos mais tempo também para pensar na nossa vida, também para ter uma intimidade profunda com Deus e ter esse equilíbrio daquilo que pode, daquilo que não pode, daquilo que eu devo, daquilo que eu não devo. São Paulo ele diz muito bem isso: tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Então eu preciso ter esse equilíbrio diante das pequenas coisas, para que nas grandes coisas também eu possa ter o equilíbrio. Imagine, se você não tem o equilíbrio diante de um prato de comida, diante do alimento, imagine de outras coisas que estão presentes na nossa vida. Sem contar também a questão do desperdício, né? Quanta gente que se deixa levar, coloca no prato e não come aquilo que colocou, porque a gente diz aqui no interior, teve o olho maior que a barriga, né? Olho. Verdade, teve olho maior do que a barriga. E aí, quando falta o alimento em nossa mesa, quando temos o alimento de sobra, aliás, na nossa mesa, nós percebemos que em outras mesas estão faltando. Então, em alguns lugares sobra, em outros lugares falta. Então, que possamos ter esse equilíbrio diante da comida também. É interessante, Padre Wellington, a fala do Padre Mário hoje, ele trazendo a palavra do equilíbrio. A gente está falando de jejum e abstinência na quaresma, e na segunda-feira nós tivemos uma entrevista com o Padre Nelson. Falamos da alegria e também falando do equilíbrio. Veja, parece coisas que estão opostas, mas o equilíbrio é esse fiel que nos conduz para uma vida mais saudável, tanto do ponto de vista espiritual, quanto do ponto de vista material, né? A nossa saúde, o nosso corpo. Agora, Padre Mário, a gente falando aqui de jejum, abstinência, falamos dessas coisas das quais nós podemos abdicar neste período. A quem é destinado o jejum? Ou quem é obrigado a fazer jejum e abstinência? Todas as pessoas, de todas as idades ou em todas as condições, elas são obrigadas a fazer jejum? Seria bom e importante, né? Se todos pelo menos fizessem algum tipo de jejum. Mas é dispensado as crianças, é dispensado aqueles que estão doentes, né? Que precisam se alimentar. Imagine uma pessoa que está doente, enferma, e ainda fazer o jejum, não se alimentar como deve, isso vai ser prejudicial para ela também. Então, as mulheres grávidas também é dispensada, aqueles que cuidam de doentes também é dispensado, e as pessoas acima de 60, 70 anos de idade também são dispensados. Os demais, todos nós somos convidados. É claro, isso falando sobre o jejum do alimento, né? Mas podemos fazer outros tipos de jejum, né, de outras formas, de outras maneiras, e todos nós podemos vivenciar esse tempo da quaresma. Eu sempre digo, nós temos praticamente 365 dias, 366 dias do ano. A igreja nos pede 2 dias, né, para nós vivermos esse tempo. 2 dias, quarta-feira de cinzas e sexta-feira santa. E mesmo assim, muitas pessoas elas têm dificuldade. É claro que outras pessoas elas buscam vivenciar um tempo a mais. Tem pessoas que fazem todas as quartas e todas as sextas, ou outros momentos, ou durante todo o período da quaresma. E mesmo assim, o que é 40 dias para 366 dias que nós temos durante o ano? Então, essas pessoas, como eu disse, os idosos acima de 65, 70 anos, as crianças, mulheres grávidas e aqueles que cuidam dos doentes são dispensados. Agora, padre, eu gostaria que o senhor pudesse enfatizar para quem está em casa
esse caráter comunitário dessas atitudes, né? Não pode conduzir a pessoa também a um ponto de egoísmo ou pensar que ela é melhor que a outra porque faz o jejum ou consegue fazer a abstinência. E aqui eu chamei a atenção numa outra entrevista sobre os exageros, né? Porque falta também uma leitura mais aprofundada sobre o que de fato é o jejum, o que de fato é a abstinência, quando nós vemos pessoas macerando e às vezes até prejudicando a sua saúde em práticas que, entre aspas, não têm a ver com aquilo que a igreja está pregando ou recomendando, né? Quem participou da missa ontem, de quarta-feira de cinza, nas suas paróquias, nas suas comunidades, o evangelho de ontem dizia assim, eu até tenho aqui: quando jejuardes, não ficai com o rosto triste como os hipócritas. Eles desfiguram o seu rosto para figurar aos homens que estão jejuando. Então, fazer jejum ou vivenciar o tempo da quaresma não é um tempo de tristeza, mas é um tempo de amor. E que o meu jejum seja vivido de tal forma que talvez as pessoas não precisam ficar sabendo. Isso os hipócritas faziam, né? Desfiguravam o rosto, iam para as praças para mostrar que estavam jejuando, que estavam fazendo alguma... Nós não precisamos fazer isso. Deus está vendo aquilo que nós fazemos. É a nossa intimidade com Deus, é o nosso amor a Deus, é o nosso jejum a Deus, né, pela conversão da família, pela conversão da humanidade, pela nossa própria conversão. E isso é bonito, é uma intimidade com Deus. Eu não preciso falar para ninguém, dizer para ninguém que eu estou fazendo o meu jejum, que eu estou deixando de comer isso ou aquilo, mas que eu possa fazer esse momento, a minha oração, a minha intimidade com Deus. Não precisamos mostrar nada a ninguém, é Deus que nos dá a sua recompensa. E viver em comunidade é viver isso. Ninguém precisa ser mais do que o outro. E se alguém busca isso, talvez está aí mais no jejum que precisa fazer, né? Precisa ter a humildade e viver a sua espiritualidade, a sua fé e ensinando os outros nessa intimidade com Deus. É interessante o senhor trazer essa dimensão da intimidade, né? Importante para a gente viver nesse tempo quaresmal. E anteriormente o senhor falou da prescrição para que as pessoas idosas que sejam portadoras de alguma doença, que elas não devem fazer o jejum, porque isso lhes causa também algum prejuízo da saúde. Nós temos muitos idosos e muitos doentes que nos acompanham e que gostariam também de oferecer, nesse tempo quaresmal, alguma forma de viver essa quaresma. Como os idosos e os doentes podem observar e viver bem essa quaresma, padre, sem necessitar de fazer o jejum e abstinência? A atitude do evangelho de ontem, de quarta-feira de cinza, são 3: oração, jejum, esmola e caridade. Então, aqueles que não possam fazer o jejum, possam intensificar mais a sua oração. Nós precisamos rezar mais, né? As pessoas precisam rezar mais, rezar pela conversão. E os idosos, eu vejo tantas pessoas, né, que têm essa intimidade com Deus pela oração do terço. Pessoas que acompanham a televisão, pessoas que rezam, pessoas que assistem à missa nesse tempo de pandemia que é tão difícil, pessoas que vão à missa. Então rezem, né? Reze pelo seu sacerdote, reze por aqueles que estão nas drogas, na violência, na prostituição, reze pela conversão das pessoas. A oração, ela transforma a nossa vida. Se você não pode jejuar, então reze, né? Faça a sua oração, a sua intimidade com Deus pela humanidade que tanto precisa. E o outro preceito é a esmola, é a caridade, é ajudar as pessoas. E existem tantas formas de ajudar, existem tantas formas de colaborar, né? Seja através desse programa de televisão, a Rede do Divino Pai Eterno, é uma forma de ajudar, de colaborar, de fazer a evangelização chegar a tantos lugares, a tantas pessoas. Então, assim nós podemos também vivenciar esse tempo da quaresma tão bonito. Agora, Padre Mário, eu gostaria também que a gente pudesse pensar um pouquinho na nossa despensa, né? A gente fala muito da questão do jejum, da abstinência. A despensa na casa é um lugar onde a gente vai guardando ali as compras, né? A reserva daquilo que a gente vai preparar como alimento. Mas como é que o jejum e a abstinência pode tomar esse caráter também de favor ao próximo? Porque quando a gente fala assim, estou jejuando ou estou me abstendo, aquilo que eu
eu jejuei ou aquilo que eu deixei de consumir, que eu me abstive, do que eu devo fazer? Acumular ou pensar em dar uma outra finalidade para aquilo que tenho em excesso ou em acúmulo diante dessa situação? Padre Wellington, não só a comida, eu penso assim, mas também de a gente não olhar só para a despensa que a gente chama, enfim, mas olhar também para os nossos guarda-roupas. Quantas coisas que ali existem, que ali tem, que há 9 anos, há 7 anos, há 6 anos, é uma blusa, é um calçado que nós não usamos mais. Tá ali, parece que decoração. Doe para quem você pode doar, né? A alimentação é a mesma coisa. Puxa, hoje eu vou comer menos, mas quem sabe doar esse pouco para as pessoas que precisam. Aqui na nossa paróquia, no Estreito, em Florianópolis, todos os meses nós doamos em torno de 150 a 170 cestas básicas para a família carente. Então, nós podemos ajudar dessa forma. Se nesta semana eu não comi tanto arroz, eu não comi tanto feijão, porque eu fiz um jejum, leve para doar, porque tem pessoas que estão passando fome, tem pessoas que estão necessitadas de alimento ou também de roupa. Então, não é acumular, né? Vejam, se nós olharmos a própria obesidade, é um acúmulo de gordura. Então, o alimento não seja usado para acumular, mas seja comprado o necessário ou aquilo que sobra eu possa doar para aqueles que precisam. Louvado seja Deus se na minha casa eu tenho tanto, né? Tanto para me alimentar, mas eu posso ajudar também aqueles que precisam da nossa ajuda. O senhor destacou aí já um elemento importante da caridade, né? Passamos aqui pelos 3 pilares da quaresma, né? O jejum para aqueles que podem, a oração como uma forma para aqueles que não podem praticar o jejum e a abstinência, e agora pela caridade. O senhor destacou aí a paróquia, né, o santuário onde o senhor é reitor em Florianópolis. Poderia falar também para nós um pouco da ação pastoral, aí o santuário Nossa Senhora de Fátima, né? E também como está sendo vivenciada a quaresma nesse tempo de pandemia. Em nosso santuário, nós temos um trabalho muito bonito que nós realizamos graças às pastorais, movimentos, lideranças e pessoas que fazem parte dessa comunidade e até de outras comunidades. Nós temos aqui aproximadamente 170 famílias que todos os meses nós ajudamos e colaboramos com a cesta básica. Então, as pessoas trazem cestas básicas aqui para fazer doação. Nas missas, às vezes, as pessoas trazem 1 quilo de alimento não perecível ou trazem uma cesta básica, e tudo isso durante o mês nós vamos guardando, ou quando aparece uma necessidade ou outra, fazemos essa doação, mas temos um dia no mês que é distribuído. Semana que vem será um dia, né? E durante a pandemia, além da cesta básica, nós distribuímos também 1 dúzia de ovos para cada família, 1 lata de sardinha para cada família, né? Para que elas tenham também um pouco mais além daquilo que vem nas cestas básicas. E tantas famílias que foram ajudadas. Recebemos a doação de muitas roupas, também é feito doação de roupas. Nós doamos no ano passado, na pandemia, quase 5.000 quilos de roupas para as famílias carentes, né? Então é muita coisa. E poder ajudar é a nossa alegria. Nós temos também aqui no nosso santuário a nossa farmácia solidária. O que é isso? São aquelas pessoas que às vezes tomam uma medicação, ficam curadas e não usam mais aquele remédio. E aí eu peço sempre na missa, nas lives que faço, para que os remédios que estão sobrando em casa tragam para o santuário. Esses remédios passam por uma triagem e depois eles são doados para as famílias carentes durante todo o mês, ou quando o dia da cesta básica, que são distribuídas mais de 170 cestas, as famílias vêm, precisa de um remédio, né, de dor, de inflamação, de depressão, enfim, aquilo que nós temos, que recebemos, alguns que o santuário compra, nós doamos gratuitamente para as pessoas. E esses remédios vêm de tantas pessoas que nos ajudam. E quem sabe aqueles que estão nos assistindo, tem um remédio em casa, nos doe, traga para nós, porque esse remédio vai ajudar alguém que está necessitando e precisando dessa medicação. Então, essa forma, seja através de roupas, seja através de cestas básicas às famílias carentes e seja também através de doação de remédios que o nosso santuário repassa a tantas famílias necessitadas.
Padre Wellington, isso que o Padre Mário coloca para nós é muito importante. Nós estamos aí para todo o Brasil e temos uma audiência muito expressiva no estado de Santa Catarina, e atitudes como essa podem estar perto de casa, na paróquia mais perto, na comunidade. Se é um remédio que está sobrando, se terminou o uso, se é um alimento, se é a roupa, aquilo que se está sobrando na sua casa está faltando na casa de alguém. Então, é uma forma bonita da gente viver essa dimensão caritativa no tempo da Quaresma, né? Verdade. Agora, eu queria perguntar para o padre como é que as famílias que estão vivendo esse tempo, elas podem aproveitar melhor o cotidiano da Quaresma, porque, de alguma forma, esses dias até falando com o Frei Fernando aqui, parece que, diante da pandemia, o mundo já vive uma longa Quaresma, né? Já está se penitenciando com essa situação que nós estamos vivendo. Mas como é que esse tempo, para os cristãos católicos que estão nos acompanhando nesse momento, pode ser um tempo mais proveitoso, principalmente para quem está há tanto tempo já privado da liberdade por conta da pandemia ou ainda por medo, pela dificuldade de retomar, entre aspas, a normalidade no seu dia a dia? Existem muitas dificuldades diante disso, de pessoas, e depende de pessoa para pessoa. Algumas entram em uma ansiedade muito grande, enfim, mas que possamos ser presença, e essa presença presente não é a única forma de a gente se comunicar com as pessoas. Existe a forma através do WhatsApp, hoje é tão comum no nosso dia a dia de mandar uma mensagem, existe uma forma de a gente ligar para as pessoas, porque para que as pessoas não fiquem sozinhas, porque a solidão é triste. Então, se temos essa oportunidade, olha quanta caridade nós podemos fazer. Ô fulano, como que você está? Como que você está se sentindo? Como que você está enfrentando? Você precisa de alguma coisa? E é esta comunicação. Nós não podemos nos privar da comunicação. Nós precisamos nos comunicar. E ao se comunicar, seja pela televisão, seja pelo WhatsApp, seja pelo telefone, existem muitos meios de a gente estar presente na vida das pessoas. Eu vejo também, por mais que esse seja um momento de Quaresma, possa se intensificar na oração, o nosso amor a Cristo. O nosso amor a Cristo, a nossa intimidade com Deus, ela não é um tempo. Ela não é 40 dias e se acaba, eu vou voltar a viver a normalidade da minha vida. O amor a Cristo é todo dia e toda hora. A cada momento é esse meu amor a Cristo, é uma vida de oração. Somos convidados a fazer da nossa vida uma vida de oração. Quem sabe nós estamos fazendo um pouquinho, um pouquinho da experiência monacal, quando os monges estão lá nos mosteiros em oração, refletindo a palavra de Deus. Eu creio que esse é um tempo também da Quaresma, o tempo que nós vivenciamos, estamos vivenciando ainda, uma boa leitura espiritual, ler bons livros. Nós temos o crescimento da nossa fé, do nosso autoconhecimento. A leitura da palavra de Deus é tão importante. Às vezes a Bíblia se torna um objeto de decoração. Então nós precisamos ter essa intimidade com Deus. A oração, rezar por aqueles que precisam, pela nossa família, pela conversão. E o período da Quaresma, claro, se torna mais intenso, se torna mais bonito, vivenciando todo esse período que o Brasil, o mundo está vivenciando. Cada um está sabendo como lidar com isso, mas o que não pode acontecer é eu estar privado de comunicação. Eu estar trancado na minha casa sem nenhuma comunicação. Existem muitos meios de a gente se comunicar, de estar presente na vida do outro. E isso é importante. E que a Quaresma não seja um sofrimento. Que oração, é jejum. Não faça como os hipócritas, desfigurar o rosto, mostrar que está sofrendo porque é um tempo difícil. Não, a Quaresma é um tempo de alegria que me proporciona a chegar mais perto de Cristo. Isso que é bonito, o centro da nossa fé, chegar mais perto do Senhor, a conversão da nossa vida, do nosso coração, para que um dia sejamos merecedores da glória eterna. Tá certo, eu quero agradecer ao Padre Mário José, lá, pároco e reitor do Santuário de Nossa Senhora de Fátima. É em Florianópolis mesmo, Padre? É em Florianópolis, continente. Tá certo, olha, um abraço para o senhor, para todo o povo aí de Florianópolis, que está sempre acompanhando a TV Pai Eterno. Muito obrigado por ter separado um tempo na sua agenda para nos dar a oportunidade dessa partilha
E eu quero pedir que o senhor deixe uma bênção para nós que estamos acompanhando. Então, peçamos as bênçãos e as graças de Deus a todos, a você que acompanha, que reza, que a oração seja sempre esse momento de graça na nossa vida. O Salmo 23, ele nos diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, nenhum mal eu temerei, porque eu sei que Deus está comigo. Ainda que eu ande pelo vale da sombra dessa pandemia que nós estamos vivenciando, ou qualquer problema, eu sei que Deus está comigo. Por isso nós vos pedimos a Deus Todo-Poderoso, dignai-vos abençoar, proteger, livrar de todos os perigos e todos os males. Dai-nos, Senhor, a graça da conversão e a graça de vos amar cada vez mais. E que Nossa Senhora de Fátima, padroeira do nosso santuário, possa nos proteger com o seu manto divinal e nos ensinar a amar Jesus do jeito que ela amou. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Muito obrigado, Padre. Até a próxima. De nada, Deus abençoe. Obrigado pela oportunidade. Abraço.